Vamos lá? Pode começar. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o professor Wallace, professor de Geografia, né? Hoje a gente vai começar aí a aula de... Olá, Cláudia, Juliana. Então, vamos começar hoje a nossa aula sobre urbanização, tá? Urbanização cai bastante em concursos do Enem, na própria UERJ, tá? Então, assim, o vestibular adora essas questões sobre urbanização, né? Eu vou passar um pouquinho sobre tudo, como é um aulão, né? A gente vai falar um pouquinho sobre todos os assuntos de urbanização, né? Mas eu vou focar basicamente no que a gente né, tem em concurso público, tá? Nesse concurso de Enem, basicamente, o ERJ, tá? Então vamos lá, vou começar aqui, né? Primeiro de tudo, o conceito de urbanização, peguei um conceito, tá, gente, mais simples, e aí a partir disso eu vou destrinchando. Quem tiver dúvida, só mandar aí que eu tô com o chat aberto, beleza? Só parar a aula, tranquilo, que eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Então vamos lá. Né? O conceito de urbanização, eu comecei falando sobre o crescimento das cidades e aumento da população urbana em relação à população rural. Ou seja, a quantidade de pessoas ela vai aumentando gradativamente em relação à quantidade de pessoas que estão no meio rural, e, consequentemente, a cidade vai ampliando também, porque a cidade ela não comporta a quantidade de pessoas que vai recebendo basicamente do meio rural. Tá? Então, como ela não comporta essa quantidade de pessoas, ela começa a se expandir lateralmente, ela começa a aumentar. Tá? Então, quando a gente fala sobre urbanização, o conceito básico é esse. Né? Quando você tem uma maior quantidade de população em relação ao meio rural, e quando a gente tem aí essa expansão da cidade, que antigamente era uma expansão horizontal. Tá? Hoje a gente vai trabalhar também expansão vertical, mas isso aí, lá para frente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de verticalização, que é onde a cidade começa a crescer na vertical, tá? Crescer para cima, não mais para os lados. Beleza? Vamos lá. E aí a gente tem as principais causas da urbanização. Eu separei aí 4 tópicos das principais causas. Primeiro, a industrialização. Tá? Então, sempre que vocês encontrarem, sempre que vocês ouvirem falar sobre industrialização, sobre urbanização, perdão, associem ao conceito de industrialização. Beleza? Então, por que e como é que acontecia isso? Acontecia que no passado, lá na primeira Revolução Industrial, a gente teve as primeiras indústrias se instalando nas cidades que eram inglesas, e nessas cidades inglesas, né, como necessitava de muita mão de obra, quando a gente tem uma indústria, só para a gente lembrar, né, aquelas grandes fábricas que abrigam aí mais de 10 mil pessoas no passado, tá, gente? Estou falando aí de contexto de primeira Revolução Industrial, de segunda Revolução Industrial. A necessidade da mão de obra da indústria era muito grande. Então, como era muito grande, precisava de fato de trabalhador. E aí a gente teve um outro fator também, que eu vou explicar daqui a pouco, que foi a repulsão do campo. Então as pessoas começaram a sair do campo na Inglaterra, por fatores repulsórios, aconteceram coisas no campo na Inglaterra, principalmente a lei de cercamento, tá? E vocês já devem ter estudado essa história, ou ainda vou estudar. E aí essa lei de cercamento fez com que a população inglesa começasse a ter que migrar para os grandes centros urbanos. E nesse processo de ter que migrar para os grandes centros urbanos, as cidades elas começaram a crescer, juntamente também com a questão da necessidade da mão de obra nas indústrias. Então as cidades começaram a crescer cada vez mais. Beleza? Então, lembrando, sempre associem industrialização à urbanização. Tá? Então, se você começa a botar algumas indústrias em cidades, a tendência é que essa cidade ela comece a crescer. Lá no passado, a gente tinha esse efeito muito mais pujante do que hoje. Tá? Esse efeito hoje ainda acontece, sim, tá? Mas lá no passado, como a mão de obra era muito escassa, necessitava de muita gente para as indústrias, esse processo acontecia com mais força. Tranquilo? Aí a gente tem o êxodo rural. Tá? Êxodo rural
acredito que vocês já devem ter escutado falar também nessa termologia. Êxodo rural, na verdade, é a saída das pessoas do campo em direção à cidade, por vários motivos. Tá? Pode ser por motivo de expulsão, como eu acabei de explicar, né, que aconteceu na Inglaterra, sobre essa lei aí de cercamento, né, que as pessoas tiveram que vender suas casas, foram obrigadas a vender suas casas e migrar para as grandes cidades, ou pode ser por fator de atração, que no caso aí, eu também expliquei para vocês, a mão de obra. A mão de obra foi um fator de atração. Tá? No Brasil, a gente teve esse processo de industrialização, principalmente no Sudeste brasileiro, tá? Que foi a região que mais industrializou, e a primeira região que industrializou. Esse processo aconteceu, principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo, começaram a receber as primeiras grandes indústrias do Brasil, e aí a galera do Nordeste começa a sair do Nordeste e vir em direção a Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Então a gente começou a ter esse fator aí como fator atrativo. Também tem fatores repulsivos, como eu expliquei para vocês. Aí eu trouxe um caso agora de fator atrativo, tá? Ou seja, a própria indústria fazendo com que as pessoas saiam das cidades, do campo, perdão, e venham em direção às cidades, tá? Pode ser outros fatores também, tá, galera? Pode ser, por exemplo, a seca, tá? Que a gente teve aí também como um fator de repulsão, né? A seca no Nordeste brasileiro. Podem ser outros diversos fatores aí de repulsão e de atração. Tranquilo? Outra causa foi o alto crescimento vegetativo das cidades. O que é isso? É a alta quantidade de pessoas que foram nascendo nas cidades e pouca gente foi morrendo. Então, se começa a nascer muita gente na cidade e morre pouca gente, a gente tem aí um grande crescimento vegetativo. Então, a gente começou a ter um saldo muito positivo em relação à quantidade de pessoas na cidade. Tá? Então, aí junta todos os fatores que eu estou dizendo para vocês, a gente começa a ter aí uma grande quantidade de população nas grandes cidades. Tá? Incentivo dos governos, criação de novas cidades. Então, assim, vou pegar um caso, né, que é o caso de Brasília. Né? A gente teve Brasília, a criação da cidade de Brasília, que ela foi planejada totalmente e atraiu muita gente para trabalhar em Brasília, né? Por mais que essas pessoas que fossem para Brasília, elas não moram, a maior parte, né, não mora em Brasília, mas a cidade ela foi criada, ela foi projetada para que ela abrigasse aí o novo aparato da Federação Brasileira, né? Como a nova capital do Brasil. Então, ela foi de fato uma cidade planejada. Então, o governo incentivou a criação dessa cidade. Tranquilo? Assim como outras cidades do mundo também, tá, gente? Então, assim, a gente teve a criação de Brasília aqui no Brasil. Outras cidades aí a gente tem, né, incentivo do governo, por exemplo, Dubai, enfim, outras grandes cidades que a gente tem que aconteceram esse processo. Tranquilo? Então, aí eu trouxe 4 causas da urbanização, 4 motivos aí para que as cidades comecem a fazer esse processo de urbanização, que é o crescimento da cidade e o aumento da quantidade de população. E aí a gente começa a falar sobre os problemas. Isso aqui é uma coisa, galera, que cai bastante em prova. Normalmente caem os problemas. Quais são os problemas da cidade? E aí eu trouxe alguns problemas. Vou só diminuir aqui, só um minutinho, porque está grande. Rapidinho. E aí eu trouxe alguns problemas que acontecem nas grandes cidades, tá? O primeiro problema é o crescimento desordenado e acelerado, que acontece muito em países periféricos, como é o caso do Brasil. E eu estou dando um exemplo do Brasil, gente, né? Porque acho que fica um pouquinho mais fácil da gente conseguir compreender. Alguns momentos eu vou trazer exemplos de outras cidades do mundo todo, mas eu estou trazendo do Brasil para ficar um pouco mais fácil a compreensão. Beleza? Então, no Brasil, como é que aconteceu? No Brasil, a gente teve esse crescimento acelerado e desordenado, principalmente porque, primeiro, deixa eu ver aqui, mandar mensagem, deixa eu dar uma olhada. Rapidinho, eu preciso olhar aqui. Porque eu botei bem pequenininho, que o meu slide está enorme. Só um minuto.
Sabe, isso acontece até hoje, exatamente. Tá? Esses processos que eu estou falando com vocês, gente, são processos que acontecem de fato hoje. Tá? Vocês vão conseguir perceber e identificar alguns desses processos. Então, o que é esse crescimento acelerado e desordenado? É de fato. Só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Deixa eu olhar um pouquinho. Peraí. Deixa eu abrir aqui de novo, que eu fechei o. Não estou conseguindo abrir. Não estou conseguindo botar o chat. Me dá só um minutinho aqui para eu acertar aqui de novo. Peraí. Só um minuto. Povo velho é complicado. Mas vamos lá, ó. Crescimento acelerado e desordenado é o seguinte: a gente teve, por conta principalmente da demora do Brasil, né, e dos países periféricos, isso aí é normal, foi normal nos países periféricos, tá, gente? O Brasil, principalmente, a gente teve uma demora muito grande em industrializar, em ter as grandes indústrias. Só para vocês terem ideia, né, as primeiras indústrias brasileiras, grandes indústrias, tá, gente? Datam aí do início do século XX, tá? Então a gente está falando de 1920, 1930, com Getúlio Vargas. Já deve ter estudado Getúlio Vargas. Então as primeiras grandes indústrias foram só com Getúlio Vargas, tá? Então, no século XX. E as indústrias na Inglaterra e na Europa, a grosso modo, elas datam do século XVIII. Então a primeira revolução industrial no século XVIII, as grandes indústrias no Brasil só no século XX. Então, quando a gente fala que ela na verdade, ela foi tardia, tá? A gente tem um hábito de chamar a nossa industrialização de uma industrialização tardia. Ela começa muito tarde, principalmente, né, nos países periféricos. E aí eu estou falando de Brasil, Argentina, né, países da América Latina, grosso modo, países da Ásia, países da África, tá? E por que ela foi desordenada e acelerada? Vamos lá, vamos pensar comigo. Ela demorou muito tempo para poder, o Brasil, para poder se industrializar, para poder ter suas primeiras indústrias. Tá? Então, como ele demora bastante para isso, quando a gente começa a instalar as primeiras grandes indústrias no Rio de Janeiro e em São Paulo, que foi, né, lembrando que a capital era no Rio de Janeiro, então, primeiro polo de desenvolvimento, Rio de Janeiro. Naquele momento em que a gente industrializa, a gente tinha aí, né, a decadência do café no Brasil, né, e onde é que ficavam as principais fazendas de café? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, por esses motivos, né, a gente já tinha também uma estrutura aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, basicamente, já tinha uma estrutura bem grande, uma infraestrutura bem grande, então decidiu-se colocar as primeiras indústrias aqui. Tá? E nisso que as primeiras indústrias vieram para cá, para essa região, elas começaram a atrair pessoas, como eu expliquei lá no início, começaram a atrair pessoas basicamente do Nordeste do Brasil para cá. Só que a cidade do Rio de Janeiro, naquele momento, ela não suportava a quantidade de pessoas que vinham chegando, principalmente do Nordeste, em direção ao Rio de Janeiro para trabalho. A cidade do Rio de Janeiro não suportava. E aí ela começava a fazer o quê? A crescer lateralmente. Então a cidade do Rio de Janeiro começa a expandir lateralmente, né, principalmente em direção ao subúrbio do Rio de Janeiro. E aí depois também a Baixada Fluminense, né, para quem não é do Rio de Janeiro, né, a Baixada Fluminense fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, então começa a expandir tanto para o subúrbio do Rio de Janeiro quanto para a Baixada Fluminense. Né? Ou seja, as pessoas, basicamente, os nordestinos que vêm para cá para o Rio de Janeiro. Outra parte, por conta da topografia, ou seja, por conta do tipo de relevo que temos na cidade do Rio de Janeiro, que é uma topografia de morros, ela não é uma cidade plana, as pessoas começaram a subir aos morros também. Então a gente tem uma quantidade de favelas em morros muito grande. Né? Então, essas favelas de morro têm também muito a ver com esse processo de industrialização, né? As pessoas querendo morar próximo aos grandes centros, né? Próximo ao centro do Rio de Janeiro, próximo às indústrias, próximo aos postos de trabalho, a grosso modo,
Ao invés da pessoa ir lá para a Baixada Fluminense, ir embora lá para dentro do subúrbio, as pessoas, né, preferem subir os morros para ficar mais próximo do trabalho. Então, por isso que é desordenado. Não existia um planejamento, né, do governo. O governo não fez decidiu, vou colocar aqui as pessoas que vão trabalhar, aqui será a indústria. Não existiu, de fato, uma divisão, uma organização. Então, por isso que a gente fala que o crescimento da cidade do Rio de Janeiro é um crescimento desordenado. Tá? E ele é acelerado por quê? Porque se a gente parar para pensar, né, como eu falei com vocês, a industrialização no Rio de Janeiro, ela começa, né, em 1920, mais ou menos, e aí, quando chega em 1900, e o Rio de Janeiro era rural, né, uma parte muito grande do Rio de Janeiro rural, quando chega 1950, 1960, a gente já tem aí não só o Rio de Janeiro, mas muito por culpa do Rio de Janeiro e de São Paulo, o Rio de Janeiro, em 1960 para 70, perdão, Rio de Janeiro não, o Brasil de 1960 para 70, ele vira um Brasil urbano, ou seja, maior quantidade da população brasileira encontra-se nas grandes cidades, nas cidades, né? Então, assim, se o Rio de Janeiro, ele é muito importante nesse processo, né? Vai aumentando a quantidade de pessoas e vai aumentando também a sua expansão territorial, assim como foi São Paulo também, tá, gente? São Paulo acontece exatamente a mesma coisa, tá? Deixa eu só ver aqui se tem alguém falando alguma coisa que eu fiz alguma besteira e não estou conseguindo botar. Inclusive grave consequências, beleza. Às vezes eu vou olhar aqui, tá, gente? Porque... E aí vocês podem deixando aí as dúvidas de vocês, que eu tirei aqui, sem querer eu tirei, mas eu vou falando tópico e aí vocês coloquem aí as dúvidas que vocês têm, enfim. E esse processo, que eu acabei de explicar, a gente chama de macrocefalia urbana. É a cidade crescendo de forma desordenada, né? A gente não consegue mais voltar atrás e fazer diferente. A gente tem que, a partir de então, continuar a cidade, né, de forma, tentar minimamente, né, enfim, fazer os paliativos e tudo mais, porém, ela já cresceu de forma desordenada. Tá? Então, esse processo aí a gente chama de macrocefalia urbana. E a gente começa a ter outros problemas que são mais frequentes na maioria das cidades, principalmente do Brasil. Problemas sanitários, tá, gente? Lixos, epidemias, né, esgoto, enfim. Vários outros problemas, que foram problemas não só no Brasil, mas também quando iniciou essa urbanização, essa grande urbanização na Europa. A gente também teve aí problema de esgoto e de lixo. Tá? Desigualdade socioespacial. Isso aqui é importantíssimo e cai muito em prova. Esse nome cai muito em prova, tá, gente? Desigualdade socioespacial. O que é isso? Na verdade, a desigualdade socioespacial, ela tem como ideia base uma desigualdade em que as pessoas que estão, né, que moram nas cidades, elas não têm as mesmas oportunidades, elas não têm os mesmos acessos que outras pessoas que moram na mesma cidade. Então, vou pegar um exemplo muito fácil. Tá? Vou até adiantar aqui um pouquinho e vou explicar para vocês. Ó, pegar um exemplo bem fácil. Peguei aqui o Rio de Janeiro, né, gente? E, enfim, moro aqui, botei o Complexo Alemão porque é onde eu nasci. Então, vamos lá. As pessoas do Complexo do Alemão têm as mesmas oportunidades, têm os mesmos acessos, têm as mesmas vivências, a mesma cultura, o mesmo tipo de capital, o mesmo acesso a mercado de trabalho, enfim, os mesmos acessos, a grosso modo, do que as pessoas de Ipanema. Isso aí é evidente que não. Tá? Evidente. O Complexo do Alemão moram em mais de 100 mil pessoas que habitam esse espaço. Então, assim, uma altíssima densidade demográfica, um espaço pequeno, por mais que seja, né, o Complexo do Alemão seja grande, um espaço pequeno para a quantidade de pessoas que existem nesse espaço. E aqui do lado a gente tem Ipanema. É um bairro planejado, um bairro que é um dos bairros mais caros, o metro quadrado mais caro do Brasil, não só do Rio de Janeiro. E aqui a gente vê as desigualdades. Se a gente parar para pensar, por exemplo, em teatro, quantos teatros existem no Complexo do Alemão? Nenhum. Quantos teatros existem em Ipanema? Alguns. Praças,
shopping, enfim, e outras milhões de coisas. A arborização é muito diferente. Então, a gente pode aí falar sobre a segregação socioespacial em vários prismas disso. Em vários ângulos a gente pode adotar a questão da desigualdade, da segregação socioespacial, porque, de fato, é uma cidade segregada, uma cidade rachada no meio, onde uma parte, né, sobrevive, e essas pessoas do Complexo do Alemão acordam cedo para poder pegar ônibus, trem, enfim, seja lá o que for, às vezes vários transportes públicos para poder chegar, às vezes em Ipanema, para poder trabalhar. Em contrapartida, a galera de Ipanema, né, eles têm aí um tipo de vida muito diferente em relação às pessoas do Complexo do Alemão. Então, o que eu estou querendo explicar para vocês é que a segregação socioespacial, né, ela tem a ver, de fato, com o sócio, né, então com a própria sociedade, com as pessoas, e, de fato, também com o espaço que essas pessoas vivem. Então, se a gente olhar só a própria paisagem, a gente já consegue perceber, né, nitidamente onde a gente tem mais acesso, só pela própria configuração da imagem. Então, se uma pessoa que mora bem aqui no meio, onde vocês estão vendo, né, como é que essa pessoa, por exemplo, joga lixo? Onde essa pessoa vai jogar lixo? Tem acesso a esgoto, talvez? Tem acesso a saneamento básico? Como que essa pessoa pode chegar, por exemplo, para pegar um ônibus, para ter um acesso à cidade? Uma pessoa que mora bem aqui no meio. Então, assim, é isso que a gente discute. Então, essa pessoa vai ter que caminhar até o pé da favela, pegar um ônibus, que é muito escasso o ônibus nessas regiões, vai ter que pegar 1, 2 ou 3 ônibus, ou às vezes juntar os modais, pegar ônibus com metrô, ônibus com trem, e vai demorar 1h30, 2 horas para chegar, às vezes, né, no seu destino, na própria cidade do Rio de Janeiro. Vai pegar ônibus, vai estar engarrafado, enfim, é estresse. Então, essas pessoas do Complexo do Alemão, elas sofrem para poder ter um mínimo básico em que as pessoas de Ipanema já têm. Então é sobre isso que basicamente a segregação socioespacial se trata. Vou voltar lá no outro slide. E aí, a gente fala da favelização. Gente? A favelização é exatamente um problema das cidades, né? E ela é uma consequência negativa. A favelização ela só existe porque não existiu um planejamento. Porque, de fato, a cidade cresce desordenada. Então, se os governantes eles não planejam bem a cidade, eles não organizam onde vai ficar cada coisa, então, se vai ter um bairro igual Ipanema, que vocês viram aí, um bairro planejado, né, onde a população operária vai trabalhar, se vai ter onde as indústrias ficarão, se não tiver uma organização do espaço, né, na criação do espaço, se não houve essa organização, a tendência é que esses espaços favelizem. Então, as pessoas vão dar um jeito. Elas vão dar um jeito. Elas vão morar perto do trabalho, elas vão morar em locais, às vezes, mais distantes, e aí elas vão construir a sua maneira, como elas podem. Tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Vamos lá, Sofia. Como sou uma pessoa que gosta de teatro, percebo muito isso. A desigualdade socioespacial não se limita apenas dentro do Estado. A diferença também está nos outros estados do país. Outros estados do país, né? Também. Mas tem teatro aqui em São Paulo, exatamente, que no Nordeste inteiro. É exatamente isso. Isso é você segregar o espaço, né? Então, assim, quando a gente começou a decidir que Rio de Janeiro e São Paulo receberia mais investimento do que os outros estados, né, do que as outras regiões, então a região sudeste ia receber muito mais coisas, a gente já está segregando espaço. A gente já não está permitindo com que o nordestino, com que o nortista recebam esses aparatos do governo. Tá? Então a segregação socioespacial é de fato isso. Só que ela não você está botando uma outra escala, né? E muito bem colocado. Ela é para além dessa escala, ela é dentro. Né? Ela é dentro da própria cidade, a gente consegue perceber. Então, às vezes, você tem a Rocinha, como aqui a Cláudia, já pegando o gancho da Cláudia, né? Quem mora no Rio, basta passar pela Rocinha e ir em direção ao São Conrado. Eu vejo isso nitidamente como se tivesse um paredão. Exatamente, você pega a Rocinha,
que fica dentro de São Conrado, né? Então a favela da Rocinha, ela ficava dentro do bairro de São Conrado, só que ela cresce tanto que virou um bairro. Tá? E, se eu não me engano, tem mais gente na Rocinha do que em São Conrado, que é um bairro, né, super chique, enfim. Então é exatamente isso. Na cidade do Rio de Janeiro a gente consegue perceber nitidamente, é muito fácil a gente perceber isso, mas também, como a Sofia colocou, a gente consegue perceber isso em outras escalas, né? Em escala, por exemplo, de estados. Tranquilo? Vamos lá. Vamos deixando as dúvidas aí, vamos deixando aí as observações, que assim que eu puder eu leio, tá? Aí a gente tem, né, que é uma coisa mais recente, especulação imobiliária. Tá? A especulação imobiliária é um problema de cidade, é de fato você manter um espaço ali sem ser utilizado, ou um espaço que a cidade abandonou aquele espaço. Né? E aí quem vai morar nesses espaços abandonados são as populações pobres, obviamente. E aí, por algum motivo, né, e a gente sabe normalmente os motivos, né, enfim, principalmente questões políticas, né, lobby político com empreiteira, lobby político com, é, com o próprio governo, né, dentro do governo, que eles decidem, a partir de agora a gente vai fazer ali uma revitalização nessa área, vou dar uma nova vida a essa área, né, revitalizar. Então, quem é que ganha com isso? Né? Você vai expulsar a população pobre daquela região, eles vão começar a comprar as áreas, né? Começar a comprar área que antigamente eram áreas que não tinham valor, tanto valor assim comercial, e aí, depois, o que acontece? Eles pegam essas áreas que não tinham valor, revitalizam, então, né, fazem várias obras ali, e depois pegam esses espaços e vendem, que é o que está acontecendo no centro do Rio de Janeiro agora. Tá? Aconteceu há pouco tempo atrás e está acontecendo de novo. Como? Para quem é do Rio de Janeiro, né? Estou trazendo muito exemplo do Rio, gente, porque eu sou do Rio, né? Então, assim, para quem é do Rio de Janeiro, o centro histórico do Rio de Janeiro, ele foi totalmente revitalizado. Era uma área que não tinha, de fato, não tinha valor comercial tão alto. Então, assim, as pessoas começaram do nada a comprar áreas ali, comprar lotes ali, pessoas que eu digo ricos, né, começaram a comprar áreas ali. Logo em seguida, foi decidido que aquela área ali seria revitalizada. E essas pessoas que compraram a preço muito barato, vendem a preços exorbitantes. E as populações que moram ali, que moravam ali, para onde elas vão? Né? Elas vão embora. E aí é um processo que a gente chama de gentrificação. Tá? Eu vou até botar aqui, né? É um processo de gentrificação, que essa população que fazia parte, né, dessa região onde antigamente não tinha valor, essa população ela é obrigada, em muitas vezes, a sair, e outras vezes ela é expulsa indiretamente. Por quê? Porque se essa população continua morando ali, o preço das coisas, como a área foi revitalizada, o preço das coisas ali já não é o mesmo. Então o mercadinho, né, o mercado que vai ter ali, todo o aparato que tem ali, comercial, o preço vai ser muito alto. As pessoas vão começar a pagar, por exemplo, taxas que elas não pagavam antes, porque eram áreas que a cidade abandonava. Então, por exemplo, IPTU. Né? Então, são áreas em que, por exemplo, as pessoas não pagavam IPTU, que moravam nessas áreas, passam a pagar IPTU. Só que a condição de vida daquela pessoa mudou? Não. Então, elas se veem obrigadas a sair dessas regiões. Então, elas são expulsas indiretamente. Ou elas são expulsas diretamente quando o governo vai lá e decide comprar a área daquela pessoa, a casa daquela pessoa. Porque, em vez daquela casa, eles vão demolir para construir um bulevar, porque eles vão construir, enfim, um prédio, seja lá o que for. Tranquilo? Então, a especulação imobiliária é um problema muito sério da cidade. Tá? E tem acontecido muito nas grandes capitais, principalmente nessa nova onda que a gente está tendo de revitalização das grandes cidades, né? Principalmente os centros históricos, eles estão sendo revitalizados, só que essas pessoas que moram nos centros históricos, próximos, né, ou que moram dentro do centro histórico, essas pessoas, elas são totalmente desamparadas. E aí, o que acontece? As pessoas vão comprar casa ali perto, onde elas sempre tiveram suas relações sociais, onde elas moram, às vezes, perto do trabalho. Elas não vão comprar casas ali perto porque o preço está muito alto. Então, as pessoas são obrigadas a comprarem casas em locais muito distantes, porque é o que vai caber no orçamento dessas pessoas. Beleza?
Aí tem o desemprego e subemprego, né, que a gente consegue perceber cada vez mais também, principalmente, gente, o subemprego, tá? Porque o desemprego, a pessoa é desempregada. Hoje você quase não vê uma pessoa desempregada, você vê uma pessoa subempregada. Por quê? Essas pessoas que são desempregadas, que eram, que a gente chamava, né, até um tempo atrás, essas pessoas que eram desempregadas, que trabalhavam, faziam bico, era trabalho informal, né, essas pessoas hoje elas estão trabalhando principalmente em entrega, estão trabalhando na Uber, estão trabalhando em outros espaços. Tá? Estão trabalhando, enfim, vendendo roupas, vendendo bolo, fazendo lojinha na internet. Tá? Então, esse desemprego, ele, na verdade, ele é travestido de um emprego que a gente chamava, na verdade, né, de um emprego informal, né? E hoje a gente chama aí de um processo de uberização, tá? Então, a uberização é um processo em que as pessoas elas trabalham, porém elas não têm vínculo empregatício com as empresas. Só a gente pensar no camarada que trabalha no iFood, né, que faz a entrega lá de bicicleta. Esse camarada que faz a entrega de bicicleta, ele não tem vínculo nenhum, nem com a empresa iFood, nem com a empresa que ele está buscando lanche e entregando. Então, se porventura a bicicleta dele quebrar, ele que vai ter que consertar a bicicleta dele. Se ele se acidentar, ele não vai receber absolutamente nada, que é o tempo que ele vai ficar parado. Ele não vai receber por isso. Tá? Então, esse processo é um processo que vem sendo estudado bastante ultimamente, tá em prova, que é a uberização. Tá? Eu vou completar depois o slide, né? Vou colocar esses nomezinhos que eu estou falando que são além do que já está no slide, e aí depois, no final, eu envio para vocês. Tá? Então, a uberização é, de fato, aí, essa nova vertente desse subemprego. Né? São pessoas que são desempregadas e ganham dinheiro, né, através desse processo de superexploração do trabalhador. Tá? Tem várias outras, profissões, tem várias profissões que vêm sofrendo aí com o processo de uberização. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha lá, ver se alguém falou alguma coisa. Vamos lá. Pergunta, Nath. A macrocefalia urbana também afeta como e onde o governo investe? Tipo, educação, saúde e cultura. A macrocefalia urbana também afeta como e onde o governo investe? Especifica melhor a pergunta, Nath. Como assim? Porque, assim, na verdade, a macrocefalia ela é uma falta de investimento na própria cidade, na infraestrutura da cidade. Então, assim, o governo ele não vai investir, né, na habitação, não vai investir principalmente na habitação, na infraestrutura da cidade. Então, não vai construir metrô, não vai construir rodovia, não vai construir ruas, não vai construir absolutamente nada para que essas pessoas tenham acesso à cidade. Então, a macrocefalia urbana, na verdade, ela é um crescimento desordenado, na qual o governo ele não vai investir em infraestrutura. Tá? Então, a questão é essa. Que respondi? Era mais ou menos isso que você queria saber? Ah, tá. Vi aqui, eu entendi. É, de fato, a falta de investimento. Então, como ele não investe, né, em nada, a própria população se vira e vai crescendo, eles não fazem controle de absolutamente nada. A população vem vindo para as grandes cidades, né, em busca de emprego, porque o governo federal não está nem aí para a população, a grosso modo. Essas pessoas migram para as grandes cidades onde tem emprego. Essas pessoas, quando chegam aqui, não tem nenhum amparo legal, não tem amparo do governo estadual, não tem amparo do governo municipal, e então essas pessoas têm que se virar. Tranquilo? Isso é um sintoma da macrocefalia urbana. Teve uma outra observação aqui. O emprego formal, então, ele tem crescido muito, muito. Tá? E a tendência, na verdade, é que esse emprego, o emprego de carteira assinada, o emprego público, ele vem cada vez diminuindo mais. A ideia é essa. Tá? É o momento que a gente está vivendo que a gente chama de neoliberalismo, que o Brasil ele começa a aprofundar muito no neoliberalismo. Tá? Então, as relações de trabalho elas ficam totalmente diferentes
das relações de trabalho que a gente já tem aí, já teve, a gente construiu, né, ao longo aí do século XX, basicamente. Essas relações de trabalho elas começam a ser desconstruídas no século XXI. Tá? E aí a gente vai ter aí muita gente trabalhando de maneira informal. Tá? E nem de maneira tão informal, tá, gente? É para além disso. A pessoa trabalha, né, para a empresa, só que ela não tem vínculo com a empresa. Tá? E a gente entra aí também em processo de pessoas que são MEI, né? O microempreendedor individual. Muita gente que é MEI, né, já trabalha, quer arrumar emprego, e a empresa pede MEI. Para quê? Para não pagar os impostos, de fato. Tá? Não vai pagar FGTS, não vai pagar seguro-desemprego, não paga nada. E vira uma prestação de serviço, de fato. Isso, é isso. Você não é mais trabalhador. Agora você é um prestador de serviço. Exatamente isso, Cláudio. E aí você faz seu horário, e aí você vira como se fosse o seu chefe. Beleza? Então o trabalhador ele vira, de fato, um prestador de serviço. Vou lá. Continuando. Aí tem trânsito, né? Todo mundo aí, se vocês estão aí nas grandes capitais, gente, vocês sabem o que é trânsito, de fato. É você demorar aí dentro da mesma cidade, de um ponto a outro, 2 horas para você chegar, em, sei lá, 40 quilômetros, 30 quilômetros, né? Ficar parado. Para quem é do Rio de Janeiro, ficar parado na Avenida Brasil é normal. Ficar parado aí na linha amarela é normal. Todos os dias são parados. Para quem é de São Paulo, tem a Marginal aí, Pinheiros, né? A Tietê, perdão. Enfim. Tá? Então, são problemas aí que são estruturais da cidade. Tá? Todas as cidades acontece isso. Em São Paulo tem até rodízio, né, de carros. Tá? No Rio de Janeiro ainda não tem. Mas São Paulo tem rodízio de placa de carro, exatamente por isso. Aí tem a falta de infraestrutura de transporte. Só para vocês saberem, a cidade do Rio de Janeiro tem quase 7 milhões de habitantes e tem 3 linhas de metrô apenas, tá, gente? 3 linhas de metrô. Tá? Então, assim, como que uma cidade ela tem 7 milhões de habitantes com 3 linhas de metrô? Tá? Então, isso aí, se você só tem 3 linhas de metrô, você vai sobrecarregar o transporte rodoviário. Né? Então, os ônibus são lotados, abarrotados de gente. Muitos carros na rua, vai incentivar as pessoas a saírem com seus carros, a comprarem carros para poder ter um mínimo de dignidade, né? Então, também não tem, né? Porque, querendo ou não, aí tem gasolina cara, tem o trânsito que é caótico, enfim. Mas, infelizmente, obriga, de fato, as pessoas a se locomoverem pelo transporte rodoviário. Beleza? E tem outro problema aí, que é a impermeabilização do solo. Tá? Então, quando você tem uma cidade que ela não é planejada, o solo, quando a gente constrói, ele fica impermeabilizado por conta do asfalto, por conta do concreto. E aí, o que é impermeabilização? É, de fato, você não permitir com que a água penetre no solo. Né? Então, como a água não vai penetrar no solo, a água vai para onde? Ela volta. O solo ele fica, né, compactado, porque você tem aí uma estrutura, né, muita estrutura em cima do solo. O solo ele compacta, e nisso que ele compacta, ele perde seus poros, né, perde sua capacidade de absorção de água. Como ele perde essa capacidade, né, a água ela não consegue infiltrar. Então, como ela não consegue filtrar, ela volta. E aí a gente tem problema de alagamentos, né, de enchente, na verdade. Tá? Então, esses problemas aí são típicos de cidades que não são planejadas. Tá? Então, Rio de Janeiro, espera aí, janeiro, fevereiro, já tem alagamento. Tá? Tijuca, Praça da Bandeira, tem aí, como é que se fala? Jardim Botânico é um local também que alaga bastante. Enfim, é um problema crônico das grandes cidades, tá? Que nasceram nesse formato. Se tem mais alguma perguntinha aqui, alguma coisa. O transporte, gente. O transporte é absurdo. Vamos lá. Continuar aqui, então. E aí eu trouxe algumas cidades planejadas, tá, gente? A primeira cidade que eu trouxe foi a cidade de Palmas, no Tocantins. Se tem alguém aí Tocantins assistindo. Nela foi Tocantins é o estado mais novo do Brasil. E Palmas é uma cidade planejada, né? Então, olha a diferença de uma cidade planejada
né? Então a gente tem aqui, ó, lotes, tá vendo? Tudo bem organizado, tudo bem dividido, separado, né? Tem um parque exatamente para diminuir a temperatura, por exemplo, né? Não fazer com que a temperatura fique muito grande, que já é um calor muito grande no centro-oeste brasileiro, né? Não, acho que não, Tocantins não faz mais parte do centro-oeste, né? Fazia quando era Goiás, mas essa região aí, né, semiárida do Brasil é muito quente, tá? Muito quente. Cidade de Brasília, como eu falei, né? Então, que foi criada em formato de avião. Tem cidade, eu peguei duas cidades de fora do Brasil, né? Barcelona, mesma coisa, né? São lotes, tá vendo aqui? Tem uma rua principal, né? Tem as ruas, né, arteriais, tem as ruas, as ruas mais né, de dentro, né, mais residenciais e tal, e tem uma rua que corta, né, que é uma avenida principal. Trouxe Dubai também, tá, gente? Tem aí Dubai, no Emirados Árabes Unidos, com esses arranha-céus aí gigantescos. E aí a cidade lá atrás. Pode notar, a cidade de Dubai também é essa parte aqui também. Que é lá no finalzinho. Não é só essa partezinha onde tem os arranha-céus, não, tá? E estão construindo mais, olha aqui, ó. E aí eu trouxe essa comparação para a gente falar de desigualdade social, socioespacial, né? Ipanema, planejado, né? Na mesma cidade, Complexo do Alemão, que não é planejado. Então, percebam a diferença de uma cidade planejada, né? Ela é bem dividida, né? Ela é bem organizada, ela é arborizada. Você consegue perceber as avenidas, você consegue chegar nos locais com mais facilidade, né? Então, e o Complexo do Alemão, que de fato é um aglomerado, né? A gente chama, né, favelas de aglomerados subnormais, tá? Ou conglomerados subnormais, tanto faz. Então, a gente tem aí as favelas, para você Complexo do Alemão, que de fato é uma dificuldade. Para você chegar daqui de baixo até aqui em cima, né, é muito difícil. Tem que ir por meio de becos, tem que ir de mototáxi, alguns locais não chegam de mototáxi, mas você consegue chegar lá em cima aí com muito custo. E se você pegar a mesma quilometragem, né, daqui de cima até lá embaixo, e a quilometragem daqui, da ponta até aqui embaixo, né, você consegue muito mais rápido em Ipanema, né, com a mesma quilometragem, do que andar no Complexo do Alemão. E aí a gente tem a verticalização. Tá? Verticalização, vou abrir aqui antes. Não tem problema não, Yasmin. Verticalização, galera. Verticalização, o que, que é? É um processo, né, um crescimento vertical através de prédios cada vez mais altos nos grandes centros urbanos. Tá? Só depois eu vou corrigir. Ou seja, se a gente notar, a gente consegue perceber cada vez mais os centros urbanos têm cada vez menos casas e cada vez mais prédios. As pessoas vendem suas casas para a construção de um prédio. Aí a pessoa ganha 1, 2 apartamentos, mais um dinheirinho, e aí uma construtora vai lá e compra a casa daquela pessoa e o terreno, né? Aí faz o processo de demolição da casa, dá uma casa para a pessoa, duas, um dinheiro, e sobe um prédio gigantesco ali de 25 andares, 30 andares, né? Mas isso tem consequências, tá, gente? Quais são as consequências? Basicamente, primeiro, ilha de calor. O que é uma ilha de calor? Ilha de calor são locais, principalmente devido à quantidade de prédios que tem nessas regiões, ficam mais quentes do que o seu entorno. Como assim? Por quê? O sol ele vai bater nessas regiões onde tem prédios, o calor ele vai ser absorvido pelo concreto, vai ser absorvido pelo asfalto, só que ele não vai conseguir circular dessa região. Por que ele não consegue circular? Porque são prédios dentro de prédios. Vou pegar aqui uma foto onde tem muitos prédios. Ó. Cadê? Oh, Deus. Aqui, ó, uma foto que tem muitos prédios. Como é que o vento vai conseguir circular no meio dos prédios? É muito difícil. Então, não tem o vento para poder dissipar esse calor, para poder tirar esse calor dali. Então, vai bater sol nessa região, vai bater sol aqui dentro, no meio dos prédios, vai bater muito calor. O calor ele é absorvido pelo asfalto, é absorvido pelo concreto, é absorvido pelo tijolo, e ele fica ali preso. Então,
em locais em que a gente tem processo de verticalização, a tendência é que o calor seja muito mais alto do que em áreas verdes, por exemplo, e em áreas também em que a gente tem casas. Tranquilo? Então, a verticalização ela faz com que aumente a temperatura local e crie essas ilhas de calor. Tá? Perda de luz solar. Gente, perda de luz solar, você tem aí, de fato, se você tem muitos prédios, né, não sei onde vocês, né, a galera que está aqui no Meet comigo, não sei ainda se a galera, já sei que uma mora em São Paulo, outra mora no Rio de Janeiro, mas assim, quando você mora perto de muitos prédios, para quem mora nesses condomínios, muitos prédios, dependendo de onde você mora, do ângulo que você mora, você não recebe nem sol dentro de casa. Tá? Tem prédios que a casa não recebe sol. Por quê? Porque de um lado você vai ter prédio, do outro lado você vai ter prédio, do outro lado você vai ter prédio. Então não vai receber sol às vezes. Dependendo do movimento e a época do ano que a gente esteja, pode não receber sol. Tá? Então, assim, isso de fato é um problema. Tá? Aí a gente tem aqui também, né, no caso, essa cidade é Balneário Camboriú, né, em Santa Catarina, a gente tem aí problema também com o turismo. Porque se vocês perceberem, tá sol, mas, né, tá batendo sol aqui, porém, olha como é que tá a praia. Toda ela sombreada. Então tu vai lá pegar um sol na praia e tudo mais, enfim. Tu não vai pegar sol, tu vai pegar sombra. Então, ou você tem que chegar cedo para pegar essas frestas que estão aqui, ó, no meio desses arranha-céus aí que ficam em Camboriú, né, que é a Dubai brasileira. Tá? Se orgulham por essa alcunha que eles têm. Tá? Então, a verticalização, de fato, é um problema também para o turismo, tá, gente? Imagina só, aí né, aqui no Rio de Janeiro, os prédios novos na orla do Rio de Janeiro não pode passar de uma certa altura, exatamente para não acontecer isso que acontece aí em Balneário Camboriú. Tá? Vê se alguém tem alguma dúvida aí sobre... Vamos lá. Super atrasada. Escuto tanto de balneário que parece lenda urbana. Não é lenda urbana não, Yasmin. De fato, para pegar um sol em Balneário Camboriú é complicado, porque eles permitiram que houvesse esse processo de verticalização, inclusive na orla, né? Então, é exatamente isso que acontece lá. Para você pegar um solzinho só através dessas frestas. Tá? E aí, como eu falei, eles se orgulham de ser a Dubai brasileira, por quê? Porque Dubai, como eu mostrei nos slides anteriores, né, a gente tem uma foto de Dubai, eles se orgulham por, né, eles vão planejando arranha-céus cada vez maiores, né? Eles têm o maior prédio do mundo, enfim. E o Balneário Camboriú está seguindo esse caminho, né, de construir arranha-céus cada vez maiores. Vamos lá. E aí a gente tem um processo que a gente chama de metropolização. O que é metropolização? Provavelmente vocês já ouviram falar a palavra metrópole. Né? Metrópolis, enfim. Metropolização é o quê? É uma consequência, eu peguei um resuminho, tá? É uma consequência da urbanização devido ao processo de crescimento acelerado ocorrendo a conurbação. Vamos lá. Uma cidade, né, a metrópole, concentra serviços, empresa, poder político, aparatos do Estado, entretenimento e etc. Consequentemente, as cidades que estão ao seu redor também crescem, normalmente desordenadas, para atender às demandas da metrópole, formando a região metropolitana. Então vamos lá. A gente tem vários nomes aí, várias coisas. E isso aí cai bastante em prova. Tá? O conceito de metrópole tem que estar afiado na língua de vocês quando forem fazer prova de geografia. Só que esses conceitos aí que eu sublinhei são conceitos que caem. Tá? Para quem é aqui do Rio, vai fazer, por exemplo, né, prova estadual aqui da UERJ, eles adoram colocar esses conceitos. Adoram. No Enem eu também já vi falando sobre isso. Então, assim, tá? Isso aqui é importantíssimo. Vamos lá. O que é uma metrópole? Já é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. E essa cidade ela vai concentrar, ela vai ter serviços, ela vai ter universidades,
vai ter sede de banco, muitas empresas transnacionais. A infraestrutura da cidade é uma infraestrutura grande, vai ter metrô, vai ter trem, enfim. Então, essa cidade, porque pelo fato dela ter muitas coisas, dela concentrar muitas coisas, poder político, enfim, por ela concentrar muita coisa, ela começa a influenciar as cidades ao seu redor. Então, as cidades ao seu redor, quando algumas delas crescem por conta da metrópole, quando elas não crescem por conta da metrópole, elas são abarcadas pela metrópole. Como assim? Essas cidades elas começam a depender da metrópole. De que forma? Vou pegar um caso. A cidade do Rio de Janeiro, de fato, é uma metrópole. Quase 7 milhões de habitantes. E a gente tem aqui no Rio de Janeiro 3 grandes universidades, que é o polo. Então, a gente tem a Unirio, que é uma universidade federal. A gente tem a UFRJ, que é uma universidade federal. A gente tem a UERJ, que é uma universidade estadual. Fora que tem polo também da UF, que é a Universidade Federal também, no Rio de Janeiro. Não é o polo, na verdade. Tem aí uma ramificação da UF aqui no Rio de Janeiro, na cidade. Que o polo mesmo, a sede mesmo é em Niterói. Beleza? Então, o que acontece? A gente tem aí 3 das 4, né, como sendo polos, 3 das 4 grandes universidades do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, estão na cidade do Rio de Janeiro. Shoppings. Rio de Janeiro tem mais de 50 shoppings. Só na Barra da Tijuca tem mais de 40 shoppings. Só em um bairro. Um bairro não, minto. 2 bairros, tá? Que é Recreio e Barra da Tijuca. Que é um circuito. Temos mais de 40 shoppings. E aí a gente tem hospitais públicos, uma série de hospitais públicos na cidade do Rio de Janeiro. Entretenimento, sala de teatro. Por mais que sejam muito concentradas na Zona Sul, a gente tem um monte de sala de teatro no Rio de Janeiro, cinemas, enfim, várias opções de lazer. E aí eu pergunto, né, para quem é do Rio de Janeiro, porque eu acho mais fácil de responder. Belford Roxo, Duque de Caxias, Queimados, São João de Meriti. Se você juntar todas essas cidades aí da região metropolitana, tirando a cidade do Rio de Janeiro, a quantidade de aparatos, por exemplo, de sala de teatro, tudo isso que eu acabei de falar, de shopping, sala de teatro, universidades, enfim, a quantidade é muito menor do que a quantidade que tem só na cidade do Rio de Janeiro. Se eu pegar só a Barra da Tijuca, a quantidade de shoppings que tem só na Barra da Tijuca, ou seja, em um bairro, é muito maior do que a quantidade de shoppings que tem tirando o Rio de Janeiro, em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Ou seja, tem mais shoppings em um bairro do Rio de Janeiro do que em todas as outras cidades que estão em volta da cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro tem tanta coisa em que as pessoas começam a ter que vir para o Rio de Janeiro para trabalhar, ter que vir para o Rio de Janeiro para estudar, para fazer tratamento, seja lá qual for. Porque ela tem muita coisa aqui. Ela concentra tudo. Então, a pessoa vai sair de Magé para trabalhar no Rio de Janeiro, vai sair de São João de Meriti para trabalhar no Rio de Janeiro, vai sair de Duque de Caxias para trabalhar no Rio de Janeiro, para estudar, ou seja lá qual for a demanda dessas pessoas. E aí, como essa metrópole ela concentra muitas coisas, as cidades que estão ao seu redor, que dependem da cidade do Rio de Janeiro, junto com a cidade do Rio de Janeiro, a gente forma o que a gente chama de região metropolitana. Tá? A região metropolitana do Rio de Janeiro tem aí 23 cidades. A maior região metropolitana do Brasil é a região de São Paulo. Tá? 40, se não me engano, são 43 ou 46 cidades na região metropolitana de São Paulo. Tranquilo, gente? Então, a gente tem muita cidade aí que depende da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente começa a ter uma outra questão. Se as pessoas têm que vir para o Rio de Janeiro para poder trabalhar, tem que vir ao Rio de Janeiro para poder estudar, porque é isso. No Rio de Janeiro você vai ter, na universidade, a probabilidade de você ter o curso que você quer sonhar, que você tanto sonha, é muito grande. Então as pessoas tendem a vir para o Rio de Janeiro para estudar. Né? Porque aí você tem, sei lá, São João de Meriti. Né? Você mora em São João de Meriti. Será que vai ter o curso que você quer fazer na cidade de São João de Meriti? A probabilidade é menor do que no Rio de Janeiro. Então, eu quero cursar engenharia mecatrônica e eu moro em São João de Meriti. A probabilidade é muito pequena. Parece de jeito assim, ó. Estou ouvindo aí, acho que alguém abriu. Falou comigo?
Professor? Oi. Muito mesmo. É... Ai, eu esqueci a pergunta. Lembrei. O senhor estava falando aí sobre shopping, essas coisas, mas o Tijuca não fica aí no Rio de Janeiro, não? Perdão, eu falei sobre shopping. Sim, que só imaginasse que, vamos supor, que em uma rua tem vários shoppings. Isso. Barra da Tijuca, que eu falei. Aí, no caso, não é no Rio, não, Barra da Tijuca? Isso, é um bairro do Rio de Janeiro. Eu estou perguntando porque assim eu não conheço, eu não sou Não, daí, eu então. sou do Ceará. Vamos lá, sim, claro. Olha só. Tem um bairro do Rio de Janeiro chamado Barra da Tijuca, que é um bairro de rico. Só na rua principal, que é a Avenida das Américas, só ali, na Avenida das Américas, a gente pode contabilizar uns 40 shoppings em uma rua. E o que eu Ah, falei para agora vocês é o seguinte: só em sim. uma rua, em um bairro do Rio de Janeiro, existem mais shoppings do que as cidades que fazem parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, em um bairro. Esse Nossa, comparativo. É. Entendeu? entendi agora. Entendeu? Beleza. Entendi. Obrigada. De nada. E aí a gente tem, eu vou ler daqui a pouco quem está falando comigo, vou só terminar aqui. E aí a gente tem o movimento migratório pendular. O que é isso? Se uma pessoa, ela, por exemplo, está em São João do Meriti, aí suponhamos, tá, vou pegar um curso aleatório, como já falei. A pessoa quer cursar engenharia mecatrônica em São João do Meriti. E aí a probabilidade de ter esse curso ali ou próximo é menor do que ter na cidade do Rio de Janeiro. Então a pessoa vai fazer o quê? Vai prestar vestibular para a cidade do Rio de Janeiro. Então a pessoa vem para cá todos os dias, prestou vestibular, passou, a pessoa passa a vir todos os dias para a cidade do Rio de Janeiro para poder estudar. Então você vai sair de São João de Meriti. Para quem não é do Rio de Janeiro, gente, é uma cidade próxima, tá? Bem do ladinho do Rio de Janeiro. Então vai sair da cidade que está ali do lado da cidade do Rio de Janeiro, vai vir para a cidade do Rio de Janeiro para estudar. E fica aqui estudando o dia inteiro, aí faz estágio no Rio de Janeiro, porque a probabilidade é muito maior de você arrumar estágio nessa área. Então a pessoa vem para cá, estuda, faz o seu estágio e no final da noite a pessoa faz o quê? Retorna para casa. E essa pessoa fica fazendo esse movimento todos os dias. A pessoa acorda, vem para o Rio de Janeiro, estuda, trabalha, vai ao teatro à noite, faz o que tem que fazer e à noite a pessoa retorna para sua cidade, para dormir. Então, a pessoa faz isso todos os dias, né? Seja para estudar ou seja para trabalhar. Por quê? Porque a cidade do Rio de Janeiro concentra muita coisa. Tem muita coisa na cidade do Rio de Janeiro. E aí, gente, eu estou falando da cidade do Rio de Janeiro como exemplo, tá? O caso da nossa amiga que falou aí, né? A gente tem aí a cidade de Fortaleza, que também é uma metrópole, tá? E tem a sua região metropolitana também. Aí outras capitais que vocês têm, que a gente tem no Brasil, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, também são. Vocês vão perceber a mesma coisa que eu estou explicando no Rio de Janeiro, tá? A mesma coisa acontece. Então a pessoa sai de São João de Meriti, que é uma cidade próxima, vem para o Rio de Janeiro estudar, no final da noite a pessoa volta para dormir. Então fica fazendo esse movimento que a gente chama de movimento pendular, tá? E aí essas cidades a gente começa a chamar de cidade dormitório. Por que cidade dormitório? Exatamente porque a pessoa vai para casa para dormir, né? Acorda, vai ter que trabalhar, ou vai ter que estudar o dia todo no Rio de Janeiro, vai ter que passar o dia inteiro no Rio de Janeiro. Aí volta para casa para dormir, para se arrumar para dormir. Então a gente começa a chamar essas cidades de cidade dormitório, tá? Movimento pendular já vi em prova também, tá, gente? Por isso que eu estou trazendo aqui o movimento pendular, que é muito importante. Tranquilo? Vou ver aqui as perguntas, o que a gente tem aqui. Vamos lá. Que é a conurbação urbana. Peraí. Atrasada. Tá. Tá, acho que já resolvi. O que é conurbação urbana? Na questão da verticalização, também afeta a inversão térmica ou esse fenômeno é mais para áreas industrializadas? Eu não entendi direito o que é inversão térmica. Inversão térmica eu botei aqui? Eu botei aqui inversão térmica? Eu acho que não. Mas vamos lá, posso explicar também, não tem problema não, tá? Ah, não, ilha de calor. Tá, ilha de calor, isso. Ilha de calor.
Afeta a ilha de calor. Tá, então a verticalização, de fato, ela amplia a ilha de calor. Então vai ficar mais quente, porque a gente tem mais prédios vão absorver mais calor naquela região, a temperatura aumenta e não tem ar para dissipar, não tem corrente de ar para dissipar. Então o calor ele fica concentrado aí nessa região. Foi? O calor ele não tem como sair, ele fica preso. Por isso que a verticalização ela faz esse processo, ela amplifica o processo aí de ilha de calor. Tá? Conurbação urbana. O Milene, perdão. Eu tenho mais 10 minutinhos. Então, velho. Vamos lá, vou explicar então só o que é isso aqui para eu terminar, tá? Então, ó, conurbação urbana. Conurbação urbana já está no outro slide. Conurbação urbana Cadê? Deixa eu abrir. Ó, é a junção de duas ou mais cidades a ponto de dividirem os mesmos serviços urbanos e a mesma paisagem. Como assim? Isso aqui, ó. Você tem uma área, imagina que isso aqui é 1950. Você tem aqui uma cidade, a cidade A, e você tem aqui a cidade B. Tá? E aqui entre as duas cidades tem nada, né? Tem mato, enfim, não tem nada urbanizado. E aí o que vai acontecendo? As cidades elas vão crescendo, lembra que eu falei que as cidades elas crescem? Elas vão crescendo, 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 chega um determinado momento em que essas cidades elas conurbam, elas juntam, elas se unem. E aí quando essas cidades se unem, a gente não consegue perceber através da paisagem onde começa a cidade e onde ela termina. Porque é uma mancha urbana. Você não consegue ver onde começa e onde termina. Tá? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, trouxe aí Curitiba. A região metropolitana de Curitiba. Vamos lá, Curitiba. Tá vendo aqui essa linha vermelha? Essa linha vermelha aqui está dividindo Curitiba de Colombo para cá e Curitiba de Pinhais para baixo. Tá? Então, Colombo para cá e Pinhais. Se eu tirar essa linha vermelha aqui, vocês conseguem perceber onde vai... Se eu tirar, onde vai começar uma cidade, onde vai terminar a cidade? Se eu tirar a linha vermelha, não é possível você saber onde começa e onde termina a cidade. Por quê? Porque era tudo igual. Você está vindo aqui, imagina que você está aqui andando, você vai perceber a paisagem idêntica, você não vai conseguir perceber diferença na paisagem. Por quê? Voltando aqui, porque é como se Curitiba estivesse aqui e aqui você já tivesse Colombo, São José dos Pinhais. Tá? É uma área contínua. Então, a conurbação urbana é a junção de duas ou mais cidades. Tá? Então, a região metropolitana, você vai ver que é um borrão. Eu até trouxe uma outra aqui. Ó. Isso aí é a conurbação urbana. Olha lá. É um borrão. Isso aqui são as cidades. Você não consegue saber onde acaba Curitiba. Você não consegue saber onde começa São José dos Pinhais. Não tem como saber. Porque é uma continuidade de urbanização. Tranquilo? Aí eu trouxe. Aí a gente tem, beleza. Né? A conurbação de duas ou mais cidades. Quando duas metrópoles se juntam. Então, lembrando, a gente tem a metrópole, que é uma cidade, que tem as suas cidades ao seu redor. Outra metrópole tem as suas cidades ao seu redor. Quando duas metrópoles elas se juntam, elas vão formar uma megalópolis. Tá? Então, quando duas ou mais metrópoles elas se conurbam, elas fazem esse processo aqui, e não são mais cidades, tá? Agora eu estou falando de duas ou mais metrópoles, duas ou mais regiões metropolitanas, tá? Quando elas se juntam, a gente tem o que a gente chama de megalópole. E aí a gente tem as maiores megalópolis do mundo. Tokaido, que é a maior megalópole do mundo, tá? Que fica aí na região, vai entre Kyoto, no Japão, até Tóquio. E aí tem mais ou menos aí 50, acho que são 53 estações de trem nessa região, de uma metrópole para outra. Só para lembrar, a gente não tem nem... A gente até tem trem que liga cidades a outra aqui no Brasil, mas, assim, a maior parte em região metropolitana. Beleza? Você não vai ter um trem que liga o Rio de Janeiro a, por exemplo, Salvador. Você não tem um trem que liga o Rio de Janeiro a Porto Alegre. Você não tem.
Aí tem outra aqui, ó, Boswash, que vai de Boston até Washington, nos Estados Unidos. Sansan, que vai de São Francisco a San Diego, nos Estados Unidos. Delta do Rio das Pérolas, na China, né, que é a cidade ali de Xangai, Xinjiang, enfim. E o eixo Rio-São Paulo. Eu botei em asterisco porque alguns geógrafos dizem ainda que Rio-São Paulo ainda não virou uma megalópole. Outros já dizem que virou. Tá? E eu só vou mostrar aqui as megalópolis, ó. Isso aí é lá nos Estados Unidos, Boswash. Tá um pouquinho ruim, mas aqui é a cidade de Boston, aqui em cima, e aqui embaixo a cidade de Washington. Tá? Então, de Boston até Washington. Então, percebam que de Boston a Washington a gente tem várias grandes cidades aqui. Tá? E aí, quanto maior é esse círculo aqui que vocês estão vendo, maior é a aglomeração de habitantes, mais gente tem. Então, aqui tem Nova York no meio, tem Filadélfia, são cidades que vocês provavelmente já ouviram falar. Tá? Então, várias cidades aqui no meio. E aí, olha como é que é uma imagem de satélite. Tá? Você consegue perceber onde é que começa Washington e onde acaba Washington em relação a Baltimore, por exemplo, aqui do lado? Não tem como saber. Você vê uma grande mancha daqui até aqui, que já está aumentando para cá para baixo também. Ó. Mas a grande mancha está daqui até aqui, é uma coisa só. Ó. Você não consegue perceber onde começa e onde termina uma cidade. Beleza? Deixa eu ver se eu trouxe mais um. Não, isso aqui vou deixar para a próxima aula, porque eu já estourei o tempo. Deixa eu ver só se tem alguma dúvida, a galera. Não, olha só, a conurbação é para cidades ou para cidades. Aí pode ser cidades uma do lado da outra, elas conurbam, ou ela pode ser através de região metropolitana. Tá? Que, na verdade, quem vai juntar são os bairros. Né? Você vai ter um bairro daqui, o final de um bairro, com o final do outro bairro, e eles vão ficar juntos. É isso que você perguntou? Uma cidade ela fica grudada na outra. Então, quando você, por exemplo, está no bairro, sei lá, X, na cidade do Rio de Janeiro, você vai andando, você já está no bairro Y da cidade de, sei lá, Nova Iguaçu. Entendeu? Você vai andando, você não consegue perceber, porque a paisagem é igual, é tudo igual. Tranquilo, gente? Então, gente, eu vou terminar aqui, tá? Tem algumas outras coisinhas para a gente, né, falar ainda sobre urbanização. Tem mais 3 pontos aí que caem em prova, tá? Então, assim, muito obrigado aí, galera, por tudo. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Valeu, galera. Espero que tenham Obrigada, gostado, tá? professor. Valeu.